pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil no sonho denso, raio vivo, de amor e de esperança terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2025. Peço para o secretário da mesa fazer a leitura da ata e dos ofícios. Por favor. Ata da 44ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 18 horas e 45 minutos, na sede da Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, deu-se início à sessão ordinária na Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, presidida pelo senhor presidente Luiz Gustavo dos Santos Lima e Silva, vice João José da Silva Filho, Bruno Soares de Carvalho, Arthur Deolino Campelo Marinho Filho, João Alberto Carvalho Filho, José Wilson de Souza Oliveira, Edvan Pereira Duarte, José Francisco Carvalho Lima Neto e Reginaldo Santos Leal. Após verificado o quoro legal, para a abertura da sessão, o senhor presidente autorizou a leitura da ata anterior pelo secretário da mesa, que após colocada em discussão e votação, foi aprovado pelos presentes edis. E também o senhor presidente autorizou a leitura das pautas do dia, ofício número 177/2025, projeto de lei do Executivo que institui a taxa de manejo de resíduos sólidos e das outras providências. Ofício número 178/2025, projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza, manutenção e conservação de terrenos baldios de propriedades particulares no perímetro urbano do município de Lagoa do Piauí. Ofício 182/2025 do Executivo, projeto de lei 13/2025, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Lagoa do Piauí e das outras providências. Ofício 216/2025, projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a alienação do intermédio de certame licitatório, modalidade de leilão público tipo online em bens móveis relativos respectivamente do patrimônio de Lagoa do Piauí e das outras providências. Ofício 219/2025 do Executivo Municipal, projeto de lei número 16/2025, que dispõe sobre a criação e implantação dos pais das pessoas idosas, Conferência Municipal das Pessoas Idosas e o Fundo Municipal de Direitos das Pessoas Idosas. E revoga a lei. E revoga a lei 148/2020, de 3. Após colocada em discussão e votação, a ata da sessão anterior, aprovado pelos presentes edis, o senhor presidente falou dos prazos para apreciações dos projetos de lei encaminhado à Casa pelo Executivo a ser colocada em discussão e votação na sessão seguinte. E também autorizou o líder do Executivo e relator do projeto de lei 014/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social, em conformidade com a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, e o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Após o relato
apresentado pelo parecer favorável, o senhor presidente colocou o projeto em discussão e em primeira votação, que também foi aprovado pelos presentes. No horário reservado à tribuna, o primeiro a falar foi o vereador João Alberto, que saudou a todos com boa noite e falou dos projetos do Executivo encaminhado à Casa, destacou a importância dos mesmos, citado como exemplo o que trata da limpeza dos terrenos baldios e parabenizou o Executivo pela iniciativa. Afirmou que o mesmo iria ter cuidado na apreciação e votação dos destes para que, se acaso houvesse a necessidade de alguma modificação para melhor atender às condições do município, está atento. Também destacou a necessidade do pagamento do IPTU no município, onde veio a ser apartado pelo vereador Advan, que endossou as palavras do mesmo, dizendo ser uma lei que já existia no Código de Postura do município e que, apesar de muitas pessoas terem dificuldade financeira para efetuar os pagamentos, por se tratar de pessoas carentes, também estavam faltando o poder municipal a efetuar a cobrança, pois que muitos não pagavam por falta dessa mobilização. Foi apartado pelo vereador José Wilson, que destacou a importância de cobrar o IPTU, pois que não a cobrança poderia implicar até em crime de responsabilidade, já que o imposto é obrigatório. E retomada a sua fala, o vereador voltou a destacar os projetos do Executivo encaminhados à Casa, detalhando cada um em suas importâncias. E também falou sobre o atendimento de saúde dentro do município e as suas melhorias presentes, ainda que, por conta de mudanças dos protocolos do SUS, algumas pessoas estivessem tendo dificuldade de marcar os agendamentos e consultas, mas que aquilo não era regra exclusiva do município. Disse que entendia as relações por parte da população mediante as mudanças, mas que estava faltando também era mais esclarecimento para as pessoas saberem se conduzir na marcação de seus atendimentos. E, por fim, dou boa noite a todos. O segundo a falar, o vereador José Wilson, que saudou a todos com boa noite e começou sua fala destacando e detalhando os projetos de autoria do Executivo encaminhado na Casa, falando de sua importância, a constitucionalidade. Parabenizou e desejou boa sorte a Camila Cabeceira por assumir a coordenação de políticas públicas para as mulheres do município de Lagoa do Piauí. E também parabenizou o farmacêutico Felipe por assumir a coordenação das unidades básicas de saúde UBS, dizendo que acreditava que o mesmo daria continuação ao bom funcionamento aos trabalhos mediante a sua competência. E ainda continuou falando da área da saúde, detalhando as melhorias dentro do município, também exemplificando do porquê de algumas pessoas demonstravam dificuldade mediante os protocolos de atendimento. Foi apartado pelo vereador Reginaldo, que disse ter sido um grande acerto a escolha do novo coordenador das UBS do município. Também parabenizou a agente de saúde da comunidade Serra, destacando seu empenho na função. Retomando sua fala, o vereador esclareceu as questões no tocante aos agendamentos de atendimento da área da saúde, dizendo que os agendamentos eram apenas para consultas eletivas e apresentações de exames e não para casos de urgência e emergência. Destacou ainda a importância do programa Saúde Digital e também deu boas-vindas Franciana Frazão por assumir a sala do empreendedor do município. E também foi apartado pelo vereador Bruno Carvalho, que disse que, apesar de não ter ido fazer uso na tribuna, usaria a parte para trazer um alerta sobre o assunto que, segundo o mesmo, inspirava preocupação no tocante no pátio do posto de combustível de Lagoa do Piauí, no que dizia respeito ao posicionamento e estacionamento de caminhões e carretas, onde o mesmo faz alerta, perigos e acidente. Retomando sua fala, o vereador José Wilson pediu que constasse em ata o requerimento verbal do vereador Bruno Carvalho para que o Executivo trouxesse uma resposta na sessão seguinte. E, por fim, o vereador deu boa noite a todos. E sem mais, vereador para falar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando todos para a próxima sessão a ser realizada no dia 4 de setembro do ano de 2025, às 18h45, na sede da Câmara Municipal do Lagoa do Piauí. Convido
Convite de criação da área pastoral de São José. O arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Juarez Marques Souza da Silva, e os padres Gonçalo Lima e Rafael Lacerda, em nome do povo de Deus que está em Lagoa do Piauí, tem a alegria de convidar para a solenidade de criação da área pastoral de São José, abrangendo todas as comunidades do município de Lagoa do Piauí. Data, sexta-feira, dia 12 de setembro, às 19 horas, na Igreja de São José, centro de Lagoa do Piauí. Projeto de Lei número 4/2025 dispõe sobre a denominação da praça localizada na localidade de Santo Antônio, na zona rural do município de Lagoa do Piauí das outras providências. A Câmara Municipal de Lagoa do Piauí do Estado do Piauí aprovou e eu, na qualidade de vereador, apresento o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada a Praça Maria do Amparo de Souza, a praça situada nas margens da BR-316, na localidade de Santo Antônio, zona rural de Lagoa do Piauí. Artigo 2º. A presente denominação é uma justa homenagem a Maria do Amparo Souza, uma das primeiras moradoras da comunidade de Santo Antônio, que ali constituiu família, contribuiu para o desenvolvimento do local e deixou um legado de trabalho, fé e dedicação, servindo de exemplo para as gerações seguintes. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal adotará as medidas necessárias para a efetivação desta lei, providenciando a confecção e instalação de placa, identificação, referido logador. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Lagoa do Piauí, 26 de agosto de 2025. Vereador José Wilson de Souza Oliveira. Parecer prévio número 03/2024. Processo número 007-110/2018. Decisão número 186/24. Assunto: contas anuais do governo. Exercício financeiro de 2017. Entidade: Município de Lagoa do Piauí. Responsável: senhor Antônio Francisco de Oliveira Neto. Prefeito Municipal: advogado doutor Igor Martins. Contador: A. Soares Santos. Relator: conselheiro substituto Alisson Felipe de Araújo. Procurador: José Araújo Pinheiro Júnior. Bom, pessoal, boa noite a todos novamente. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, da nossa querida Maria dos Humildes, nossa querida ex-vereadora Franciana, pela presença representando hoje a Igreja Católica do nosso município, certo? Que nos traz esse convite importante do bispo, que a gente possa estar presente lá no dia 12, todos nós comemorando esse grande evento, né? Então, tenho certeza que essa casa estará presente e ajudando nossos colegas, viu? Pode ter certeza. Meus nobres, nós temos aqui hoje projeto que regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da Política Municipal de Assistência Social, que a gente votou na sessão passada, em primeira votação, para que a gente possa votar nessa, e outros 4 projetos para votar em primeira votação, certo? O projeto de resíduos e dos terrenos baldios, como foi combinado, a gente tirou de pauta. Nós teremos ainda essa discussão que é bem ampla, como ficou combinado com todos, e então a gente tirou de pauta e vai dar seguimento aos próximos, certo? Temos também o projeto de lei do vereador José Wilson, que foi lido agora, certo? No qual denomina Maria do Amparo. Belíssima homenagem. Parabéns, vereador José Wilson, que será votado na próxima sessão. E nós temos hoje aqui na leitura aquilo que eu tinha trazido alguns meses atrás, mas procurei o Tribunal de Contas do Estado, como fui notificado, para que a gente possa estar fazendo as coisas dentro da legalidade, para não dizer que é questão de ser situação, de ser oposição, e que nós temos aqui. Todos os vereadores têm em mãos, e aqui na Câmara encontra-se o processo administrativo 001/2025, no qual se diz sobre a prestação de contas do ex-prefeito Antônio Francisco de Oliveira Neto, já com o parecer do Tribunal de Contas, tá? E que nós daremos o prazo legal para o ex-prefeito responder. Também não será votado na próxima sessão. Nós iremos fazer todo o trâmite, assim como o Tribunal de Contas pede. Então, ele tem direito à defesa e esse direito será concedido com certeza. E no momento certo, depois dele responder, se o advogado responder, com o parecer também da comissão
aqui que a gente vai dar andamento a esse processo administrativo, certo? Que se encontra aqui na casa e todos os vereadores também têm aí em mãos. Quem são os membros da Comissão de Administração e Finanças? Vereador Zé Neto, vereador João, se não me engano, vereador Reginaldo. Porque aqui tem o parecer do TCE, do Tribunal de Contas. E, de acordo com a lei, tem que ter o parecer desta comissão. É isso? Certo. Quer dizer que aqui, mais uma vez, Vossa Excelência está passando, que Vossa Excelência já tinha passado anteriormente, está passando o parecer do Tribunal de Contas, cabendo à comissão notificar o ex-prefeito e elaborar o parecer e passar para a gente também ter acesso, né? Justamente, vereador, será conduzido dessa forma, até porque nós temos uma lei aí do STF que existe essa questão de contas de governo, conta de gestão, e aqui a gente não pode ser responsável por opiniões políticas pessoais, a gente está botando de qualquer forma. Então, será tudo de acordo com o que foi aconselhado no próprio Tribunal de Contas. Então, queria botar em segunda votação o projeto de lei... a ata em discussão da sessão anterior, em votação... Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 014/2025 do Poder Executivo. Regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da política de assistência social. Projeto de lei em segunda discussão. Em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 013/2025, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Lagoa do Piauí e da outras providências, revogando a Lei número 06 de 1997, de 04 de março de 1997. Projeto de Lei em primeira discussão. Em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 016 de 2025 do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação e implementação do Conselho Municipal do Direito das Pessoas Idosas, CMDPI, a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Revoga a Lei número 148 de 2023. Projeto de Lei em primeira discussão. Em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 015 de 2025 dispõe sobre a alienação por intermédio de certame licitatório, modalidade de leilão público, tipo online, de bens móveis e servíveis pertencente ao patrimônio público do município de Alagoas do Piauí e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, meus nobres, por ordem de inscrição, a tribuna, vereador Arthur Filho. Vereador Bruno Carvalho. Vereador Edivan Pereira Duarte. Vereador João José. Vereador João Alberto. Oi. Oi. Som. Oi. Boa noite a todos, senhores colegas vereadores, senhor presidente. Tribuna hoje, só mesmo agradecer a nossa prefeita pelo apoio dado ao festejo do bairro São Raimundo Nonato, que é o bairro em qual eu resido lá. Nós tivemos lá 4 noites de festejo lá, e a prefeitura, o Poder Executivo, em nome da senhora prefeita Camila, deu todo o apoio lá ao festejo lá, que pudesse ocorrer tudo nos conforme. E eu mais também parabenizar a equipe da limpeza, que está fazendo um bom trabalho no nosso município, e dizer também que essa preocupação do lixo em nosso município
e referente à limpeza de nossa cidade, também é um dever nosso, né? Do povo em si, vem também a educação do povo. Não adianta eu pegar todo dia ou pegar galhos de árvores do meu quintal, ou garrafa, e começar a jogar no meio da rua, entendeu? Porque vai se tornar um problema constante. Então nós temos que ter a nossa educação também, começar dentro da nossa casa, a gente trabalhar isso, viu? Já que está tendo a coleta, e a coleta passa sempre nas ruas, ali o lixo, então vamos ter o pequeno cuidado da gente colocar no dia certo, a gente não fazer acúmulo nas calçadas de lixo, de resíduos, de galhos, entendeu? Se a gente vai cortar uma árvore, caminhar até a prefeitura, ao Poder Executivo, saber como é para poder fazer o recolhimento, para não ficar ali na frente da casa ou obstruindo uma via, entendeu? Se a gente vai construir algo, fazer uma construção, ter o cuidado com os restos dos materiais, ou com areia, ou com restos de sobra, para não ficar também no meio da rua. Então vamos ter esse cuidado, a partir da educação, porque a limpeza pública não é só obrigação do Poder Executivo de estar ali diariamente ali para manter a cidade limpa. É também nossa obrigação, a obrigação do povo, viu? A gente também está fazendo esse trabalho de consciência, de conscientização. Então, o chefe de limpeza, o senhor Amauri, com a sua equipe aí, fizeram um mutirão esses dias, está de parabéns, entendeu? Está aí nossa cidade realmente limpa, e nós agora temos que manter. Com a nossa educação, a gente está mantendo esse trabalho aí de limpeza também, que faz parte. Então, só isso, e deixar aqui o meu abraço a todos e meu muito obrigado. Sua parte? Só contribuindo um pouco com as suas colocações, eu estava vendo com o secretário de limpeza, com o coordenador de limpeza, que essa semana foram retiradas esse mutirão de limpeza, ele se concentrou mais ali no Alto da Boa Vista 2. E só lá, durante essa semana, foram tiradas mais de 23 caçambas de entulho, né? De vaso sanitário, a guarda-roupa, tudo que você imaginar tinha ali nesses entulhos. Então, se a gente colocar aqui num cálculo rápido, vereador João Filho, 23 caçambas, a 5 mil quilos cada um, 5 mil quilos, vereador Reginaldo? Mais ou menos uma caçamba trocada dá quase 100, dá mais de 100 toneladas de lixo retirado somente do Alto da Boa Vista essa semana. Né? Então, assim, é muito lixo, então é preciso que realmente a gente vê o esforço grande da gestão tentando resolver essa problemática, mas concordo com Vossa Excelência que isso a gente só vai conseguir avançar nesse problema quando a população também se conscientizar do seu papel, né? de produzir esse lixo com consciência, de avisar a prefeitura quando for realizar uma poda de uma árvore maior ou algum restante de material de construção. Então, é muito importante que a população também possa iniciar essa educação, né, com relação à questão do lixo. Né? E vai ser muito salutar, senhor presidente, a discussão que será feita aqui, que a gente tenta fazer uma audiência pública para para discutir realmente sobre o lixo, né, e para ver para tentar aqui chegar com a população, com a comunidade, a uma saída, né, onde a gente possa manter a cidade limpa e as pessoas possam ali produzir seu lixo com consciência. Muito obrigado, vereador, pela parte. Verdade, vereador. Obrigado por suas palavras, porque tudo é questão de consciência. Já pensou aí, eu estou ali construindo ali, sobra o resto de material, eu vejo um terreno que está ali ocioso ali, não tem nenhuma construção, eu pego o resto do material, eu vou lá e jogo. Entendeu? Que o ideal seria procurar outros meios, como pagar um carroceiro, ou um caminhão, um frete, ou ir até a prefeitura para saber como é o recolhimento daquele material para ser destinado a outro lugar. Aí já pensou se eu pego isso,
esse material e vou lá na porta da tua casa e jogo na porta da tua casa. Ia ficar a entrada lá indevida, ruim lá, para você entrar dentro da sua casa e tua rua toda suja, entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência. Ou como eu digo aqui nessa tribuna, hoje nós vivemos em uma cidade, não é mais povoado, não é comunidade, é uma cidade. E cidade tem que ser tratado como cidade, tem as ordens, entendeu? Nós temos nossos direitos a cumprir, mas também nós temos nossos deveres. E isso a gente tem que colocar na balança, os nossos direitos e os nossos deveres. E o lixo é de responsabilidade de todos, começa dentro da nossa casa. Já pensou que tudo que a gente consome dentro da nossa casa, a gente for só jogando no chão, sem ter um lugar adequado para a gente colocar? Como é que vai ficar a nossa residência? Viu? Então, é um ato de educação que todos nós temos que levar para dentro da nossa casa e passar ali para os nossos vizinhos também. E quando tiver algo de grande porte para ser descartado, é procurar as autoridades, procurar o Poder Executivo, a Secretaria de Administração, juntamente com o coordenador de limpeza, para saber a forma mais fácil de descartar aquele lixo. Só isso, parte, meu muito... Pois não, vereador João Filho. Eu sempre costumo dizer o seguinte, vereador. O Poder Executivo está fazendo um grande trabalho que é para ser feito. Eu quero parabenizar aqui a equipe da prefeita Camila Barbosa, junto com o doutor Thales Xavier. Quero também aqui, especialmente, agradecer, sempre eu gosto de brincar com ele e chamar, ministro da Minas e Energias, meu grande amigo Luciano, que na hora que você liga, que ele nos atende imediatamente, ele soluciona o problema se estiver no alcance dele. Então, isso é um trabalho que todo mundo está se desenvolvendo sobre o município de Lagoa do Piauí. Graças a Deus, essa gestão está tendo uma equipe maravilhosa, muito boa. É do secretário de infraestrutura, é da agricultura, é do esporte, é da saúde, é da educação, enfim. Toda a equipe da prefeita Camila Barbosa só tem trabalho. Muito obrigado. E o mais, desejar uma boa noite a todos e um forte abraço. Vereador José Neto. Vereador José Wilson. Senhor presidente, nobres colegas, os demais assistentes, o nobre amigo e coordenador de iluminação e ex-vereador dessa casa, ex-futuro vereador dessa casa, né? Vereador Luciano, se encontra aqui presente, nossa ex-vereadora também, Franciana, e hoje coordenadora da Sala do Empreendedor, a suplente de vereador Maria, que também hoje aqui representa a Igreja Católica, sejam muito bem-vindos, né, a esta casa, e também todos aqueles que irão acompanhar, né, a transmissão hoje por meio das redes sociais. Primeiro, quero aqui, gente, falar um pouco sobre o que me traz essa tribuna, que hoje são vários assuntos. O primeiro deles é destacar, pedir, na verdade, a aprovação desse projeto de lei que foi apresentado por este colega, que é nomeando a praça lá do Santo Antônio, lá com o nome de Dona Maria do Amparo, que foi uma moradora antiga daquela região, daquela comunidade, né, que teve ali a sua vida toda presente naquela comunidade, tem família ali ainda representada, né, os seus parentes ficaram lá, e homenageá-la é uma maneira de mantê-la viva nos corações, né, que na lembrança de todos aqueles que fazem parte daquela comunidade. Então, coloco este projeto à apreciação de Vossas Excelências e gostaria muito que fosse aprovado por todos. Outra situação que me traz aqui a esta tribuna, queria comentar um pouco sobre, assim, quando nós recebemos, assim, foi de janeiro, quando iniciamos aqui os trabalhos, assumimos aqui a Câmara, a prefeita assumiu a gestão,
falou-se muito em dívidas previdenciárias. Acho que esse era um dos grandes discursos, um dos grandes entraves que existiu no início da nossa gestão, foram essas dívidas com INSS, com tributos que o município tem. Então, hoje, dívidas no montante de mais de 25 milhões e mais 10 milhões judicializadas. Então, dívidas muito grandes que inviabilizaria, né, o funcionamento do município e a aplicação de recursos nas áreas essenciais. E era uma torcida muito grande dos prefeitos a aprovação de uma PEC, que foi de uma proposta de emenda à Constituição, que era a PEC 66, lá do ano 2023, um movimento encabeçado aí pela Confederação Nacional dos Municípios, que previa um reparcelamento de todos esses impostos, né, principalmente impostos tributários e também com relação a precatórios. E hoje não, essa semana passada, essa PEC foi votada, foi aprovada e vai ser promulgada agora dia 9, né? Pelo menos essa a previsão de que já comece a valer a partir desse período. E aí o que isso significa para nós? Né? Significa que hoje todos esses débitos tributários que os municípios, principalmente os municípios menores, possuem, eles poderão ser parcelados em até 300 parcelas, né? Descontados juros, multas, honorários advocatícios, e o valor principal poderá ser dividido em até 300 vezes, ou seja, 25 anos, não podendo ultrapassar 1% da receita líquida do município, né? Então, é uma PEC, é uma ação que vai, sem nenhuma dúvida, desafogar muito os municípios menores. Inclusive, Lagoa está entre esses municípios que têm sofrido muito com essas dívidas de INSS, com esses tributos, que tem, inclusive, de alguma forma, se não fosse a organização e o controle da equipe de finanças, hoje nós estaríamos em uma situação bastante delicada, onde não se era possível administrar essa cidade. Mas hoje essa PEC ela vem dar um fôlego aí para os municípios, então esse débito ele vai ser parcelado, não vai mais acontecer aquela situação de ali de se sequestrar ali 180, 200 mil reais das contas, né, deixando ali os gestores com a mão na cabeça. Então é muito importante essa aprovação dessa PEC, e nós ficamos muito felizes, né, com esse fôlego que o município estará recebendo, onde poderá, né, fazer ali esse dinheiro que ia para pagamento desses tributos, agora poderá ser investido no que realmente é importante, né, na iluminação pública, na saúde, na educação, né, e em todas as outras áreas de grande importância para o nosso município. Então, eu queria deixar aqui esse registro, né, e comemorar aqui com todos essa aprovação. Um outro ponto que eu queria aqui, gente, que eu queria colocar, era parabenizar, né, o nosso deputado, doutor Vinícius Nascimento, pela passagem aqui do seu aniversário. Nós tivemos essa semana, na segunda-feira, ali no Mercado da Pissarra, comemorando junto com o deputado e várias lideranças, vários amigos, a passagem ali de seu aniversário. E eu queria aqui deixar esse registro, né, parabenizar nosso deputado, desejar a ele muita saúde e para que ele possa continuar trabalhando pelo nosso estado e também, principalmente, por nossa Lagoa do Piauí. Então, o Vinícius é uma figura que passou de deputado para amigo, né? É um amigo nosso, é um amigo de Lagoa do Piauí e tem, sem dúvida nenhuma, nos ajudado bastante para que Lagoa pudesse ter uma outra cara, certo, gente? Então, iria falar um pouco da limpeza, mas aqui o João Alberto já frisou muito bem essa situação, e queria finalizar aqui a minha fala também registrando
uma homenagem ao nosso pastor Neres, que é o pastor da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Lagoa do Piauí, que durante 7 anos exerceu aqui um trabalho comunitário, um trabalho social muito importante nessa cidade, um trabalho de evangelização, e que agora foi transferido ali para o sul do estado, para a cidade de Curimatá, e deixará aqui a cidade e vai ali desbravar um outro campo. Então, eu queria aqui registrar também a minha homenagem ao pastor e desejar boa sorte a ele nesse novo ministério e nessa nova missão que ele tem aí pela frente. Tá certo, gente? Então, era isso. Desejo a todos uma boa noite, que todos fiquem com Deus. Próxima inscrição, vereador Reginaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, assistente dessa casa, meu vereador Luciano Lucas, Franciano Frazão, marido Dedé, a todos. O que vem trazer hoje aqui na Câmara, vereadores, alguns temas que nós não devemos nos preocupar, João Filho. Os incêndios que estão acontecendo em redores da Lagoa do Piauí. Então, a gente hoje chama a atenção, vereador Wilson, desse pessoal, não sei como é que faz, mas está pegando muito fogo nessa região da Lagoa. Hoje mesmo eu passei aqui, ali, na Serra Quebrada, o fogo já ia tomando de conta dos 2 lados da estrada. E eu estou citando esse, mas são vários focos de fogo. E o outro situação é o desperdício de água que a gente vê na Lagoa do Piauí. Um bem que a gente tem precioso, senhor presidente, que é água. A gente vê a seca que assola o nosso Nordeste, o nosso Piauí, a nossa lagoa. É seca, seca braba. Então, o coordenador de águas, né, Zé Neto, que é o Dácio, que hoje está à frente, eu acho que a gente deveria tomar algumas medidas, vereador Zé Neto. Não sei ainda qual, mas sentar nós todo mundo com a prefeita e ver essa situação, tanto da queimada, desse desperdício de água, de tudo que está acontecendo na lagoa. Nós estamos falando de lagoa, porque é a lagoa que a gente quer desenvolvida, que é uma cidade metropolitana, a 40 quilômetros da capital do Piauí. Então, o que vier de bom, vereador Bruno, para a Lagoa do Piauí, que essa Câmara, eu tenho certeza que não vai medir esforço para ajudar a prefeita a administrar. Pois não, vereador Bruno? O vereador Reginaldo, acho que está com mais ou menos uns 15 dias. Fui até pegar uma vaca lá no Buriti Grande. Quando eu voltei, ali em frente ao terreno do seu Miranda, apareceu um foco de fogo. Aí eu disse, não, esse fogo vai vir tudo lá para casa, aí tá com fogo com tudo, tá com os animais dentro do açougue. Aí eu juntei por mim e eu vou topando com a Mauri. Eu disse, Mauri, pô, eu tô precisando da tua ajuda. Isso que foi. Inclusive, eu quero até agradecer a Mauri aqui, que ele cedeu uns 5 rapazes para ajudar a gente a pagar o fogo. A gente até pelo tempo do seu Manuel Sabino também ajudou. E falando nisso, seria muito importante a questão da brigada de incêndio. Mas assim, não basta só, não, vereador Wilson, selecionar as pessoas, não. Tem que capacitar e ter mecanismo de segurança, tá? Aparelhagem de segurança, com máscara, com equipamento, porque eu digo aqui, a gente está no fogo daquele dali, tem hora que o cabo tem que recuar, não adianta. Então não adianta a gente querer pegar, a gente vê, a galera tem boa vontade e tudo mais. Mas às vezes, você tendo conhecimento, você trabalha até menos. Quando a gente estava lá com o seu Manuel Sabino, ele disse, Bruno, vamos fazer aqui, bora meter um contrafogo aqui. Porque assim, quem não sabe vai tentar apagar um fogo daquele, meu amigo. E quando pega no capim daquele ali, é meio que ter gasolina. Então eu acho interessante a questão da brigada de incêndio, mas sendo capacitada para isso. E tendo equipamento de segurança também, que é muito importante. Obrigado pela parte, vereador. Não, vereador Bruno, isso, a sua fala complementa mais o que a gente vem a cobrar no nosso município, aqui, né?
E essa falta de água também, a escassez de água, não é falta de água, né, do que assola o nosso Piauí, nosso Nordeste, até mesmo água, Zé Luiz, para o bicho beber. Eu vi, e eu acompanho muitos interiores, hoje os animais, Zé Neto, você sabe disso, estão bebendo água potável, mesmo água que a gente bebe, por quê? Porque os rios, as grotas, os riachos estão secando. Então nós, ser humanos, nós, autoridade política, as pessoas que moram naquela região, vamos mais zelar os riachos, sejam plantar as árvores. Por quê? Porque tende-se a ficar pior. Ou não, vereador Zé Neto? Vereador Reginaldo, sobre a questão da água, é alarmante, né? No Piauí todo, nós vemos a situação do prefeito de Fortuna, né? Chorando, foi se humilhar até na Bahia lá, com o governador da Bahia, para conseguir uma transposição do Rio Francisco, para passar e a liberação para passar na região, na cidade dele lá, que o sul do estado hoje está muito carente. E a água, você vê nas reportagens, e aqui na nossa cidade, graças a Deus, nós não estamos passando por isso, né? Graças a Deus. Mas o que mais atrapalha aqui é a falta de conscientização do povo. Muita gente sabe que nesse período de quintura, né, quente, muita gente está usando a água pública para outros benefícios que não seja o consumo próprio, para botar uma água para o animal, aguando quinta, aguando capim, enchendo um tanque, enchendo piscina. Quando vai fazendo isso com um benefício próprio, vai deixando um vizinho sem água, uma comunidade sem água. Nós estamos completando 2 semanas de dor de cabeça, pode-se dizer assim, de correria de água. A prefeita disse que não aguenta mais ver nós falar em água para ela, porque Candeia, Morro Redondo, Cordeiro, Espírito Santo, foi tudo numa semana só. Mas graças a Deus, com o empenho da prefeita e da equipe dos meninos que trabalham na infraestrutura, o seu Luiz, o Daniel, o Júnior, o Dácio, vemos fazendo o possível e o impossível para nós resolver esses problemas. A gente pede à população que se conscientize. Estamos num período muito quente, onde os poços tubulares da nossa região abaixam a água. Quando abaixa a água, a bomba perde mais força para jogar. Então, a gente pede conscientização nesse ponto, né? Então, você sabe que aqui na Lagoa, as bombas são ligadas 24 horas, nos canos gerais. Aí você vê como é o consumo aqui, é muito grande, mas mesmo assim, nós que temos um problema, temos bomba reserva exatamente para isso, para não deixar faltar, correr atrás para a gente resolver o mais rápido possível. O que eu peço é só conscientização. Eu sei que nós, seres humanos, somos falhos, mas nesse momento a gente tem que pensar na gente, no amigo, no colega que está muito sério, um problema de água, que a gente possa realmente dar água para os animais. Cada um tem sua manilha, uma coisa, um depósito para botar, mas evitar esse momento de açudes, tanques, quintas de capim, essas coisas, nesse momento evitar, né? Se conscientizar nesse momento, Reginaldo, a gente pede isso. Senador Zé Neto, isso que você vem falar, o seu Luiz, o Daniel e o João do Mestrinho, a gente tem ver como é que eles trabalham. Diuturnamente os homens não param, entendeu? Então, eles são muito focados nesse serviço para não deixar a água faltar, mas é importante a conscientização de cada um de nós. Eu conheço, Zé Neto, você também conhece, e os mais vereadores aqui conhecem. Um tanque sendo abastecido por água potável. Então, isso é lamentável. Por quê? Porque se você pegar, senhor presidente, uma manilha e encher ela para um animal beber, você não vai ter desperdício com a boia. Agora, desde quando você joga num tanque, a água toda hora está subindo no chão e aí é desperdício. Entendeu? Por sinal,
Vereador Zé Luiz. Gente, eu acho que assim, nós temos que... Já tem algum tempo que as nossas discussões aqui, elas giram muito em torno de lixo, em torno de água, né, agora em torno de queimadas. E é uma discussão que ela é bem ampla, é algo bem abrangente, porque Lagoa, é uma cidade que começou pequena, e a gente tem aqui ainda algumas coisas que são muito singulares e muito particulares somente da Lagoa. Essa história, por exemplo, do pagamento, não pagar água, é uma das únicas cidades, eu acho que das poucas cidades do Piauí onde isso ainda existe, né? Então, é uma situação administrativa séria. O Zé Neto aqui com o Dácio, que acompanham a pasta, sabe da dificuldade que é manter um sistema que nem esse funcionando, né? Não diria gratuito, mas a custo zero para a população. E aí, mas também, por outro lado, é uma discussão política que nem todo mundo quer travar, né? Então, assim, quando fala de água, às vezes todo mundo se retrai. Quando fala de taxa de lixo, às vezes a gente se retrai. Quando fala assim, cobrar taxa para limpeza de terreno baldio, a gente fica aqui, às vezes, meio que com receio de tratar politicamente sobre isso. Mas é uma discussão que ela precisa de coragem e ela vai precisar ser feita aqui nessa casa, né? Porque assim, hoje a gente fala muito das queimadas na zona rural e tal, mas isso também está acontecendo aqui dentro da cidade. E é ocasionado por quê? Muitas vezes pelo lixo que fica ali dentro do terreno baldio, porque o proprietário muitas vezes não tem o cuidado de cercar e de limpar o seu lote, o lixo que é jogado no local inadequado, o desperdício de água, né? o irrigar capim, o colocar água dentro dos tanques, né? Porque assim é um bem que é de graça e às vezes o pessoal não tem essa conscientização. Então é uma discussão difícil que eu acho que a gente precisa realmente chamar a comunidade para isso. É muito mais amplo, Reginaldo, do que vereador Bruno, do que o incêndio ali por exemplo, ali onde você ajudou a apagar. A gente tem, por exemplo, um lixão que tem milhões de toneladas de lixo ali ao céu aberto, e ali é uma rota de incêndio. Vocês já imaginaram hoje um incêndio naquele lixão, né? Então, é uma coisa que tem uma proporção que a gente não tem tamanho, não tem dimensão, né? Então, nós precisaremos realmente, vereador Reginaldo, fazer essa discussão. A gente vai precisar, eu acho que não tem como, eu acho que a igreja é importante nessa discussão, os sindicatos, as associações, a comunidade em geral, é de fundamental importância que todos participem dessa conversa, dialoguem sobre isso para que a gente possa encontrar saídas, né? A gente respeita aqui, obviamente, a opinião de todos que criticam, que dizem que não está certo isso ou aquilo, mas é uma discussão séria, né? E que a população em si, ela precisa se conscientizar. Porque, assim, a água é de graça, mas não é um bem finito, né? Não, infinito, ela vai acabar, né? Então, assim, tem uma dificuldade imensa. Eu vejo a correria dos meninos, todo dia bomba queima, quebra aqui, quebra acolá, e o pessoal nas redes sociais, com seu direito, obviamente, mas reclamando, não tem água aqui, mas não conscientizam-se que também tem a comunidade tem uma parte a executar dentro dessa política, né? Então, nós precisaremos chamar essa discussão de forma mais ampla e mais abrangente para que se consiga, vereador Reginaldo, se chegar a saídas, né, a soluções, para que a gente diminua esses incêndios, para que a gente diminua esse desperdício de água e organize isso de forma mais adequada. Tá certo? Obrigado pela parte. Senhor vereador Zé Luiz. E também lembrando, senhores vereadores, as piscinas, por que não trata a água da piscina? Porque toma um banho e desperdiça aquela água, vai embora no ralo. Eu conheço uma piscina na Lagoa, vou dizer o nome da pessoa não, mas a dele é tratada. Eu acho que ele troca água em 2 anos. Entendeu? Por quê? Porque existe um mecanismo hoje de tratar uma água da piscina. Então, se você já encheu ela,
Ali no bairro de São Raimundo Nonato tem umas 6 piscinas. Porra. A minha caixa de água é de 500 litros. Entendeu? E ela é trancada. Só uso ela quando falta outra. Em uma ocasião que é difícil. Então, assim, tem que começar por a gente. Tem que começar por nós consumidores. E outra coisa, vai chegar a taxa de lixo, que quem produz esse lixo somos nós. Agora, a gente tem que ver a maneira de como cobrar essas taxas, qual o valor dessas taxas. Tem gente que, Vossa Excelência sabe, não tem condição de pagar. Então, a minha preocupação é essa. Eu acho que se a gente educar mais o nosso povo, chamar, fazer uma campanha esclarecendo a situação, a gente consegue mais fácil do que batendo no bolso. Porque eu sei que bater no bolso dói. É aquilo que eu falei no dia da reunião com a prefeita, a questão do IPTU. Se a gente não pagou, não é 100% culpa, a gente sabe que tem que pagar, mas a prefeitura tem a obrigação de mandar a cobrança todos os anos, no final do ano de dezembro, para pagar janeiro. Isso é obrigação da prefeitura, e Vossa Excelência sabe que eu batia muito nessa tecla, porque o pessoal não fazia isso, entendeu? Aí, para vir agora, Vossa Excelência e o vereador Zé Wilson tocou num assunto importante, da questão da lei que foi aprovada no Senado essa semana, para ser sancionada dia 9, que vai dar um fogo às prefeituras com a questão do parcelamento, que vai ser em vários meses. Então, é aquilo que eu falei naquele dia para a prefeita. Vamos ver a situação de quem está devendo também o IPTU, que seja parcelado no que for possível para que as pessoas tenham condição de pagar sem sofrer muito no bolso. Porque não é 100% culpa só da gente, não. E eu fui muito bem claro e disse, eu mesmo paguei o IPTU lá de casa quando eu fui transferir o terreno, que aí eu paguei o meu e tive que pagar os terrenos da dona tudinho, porque senão não transferia. E nunca mais eu paguei, entendeu? E tem um dona Cesarina de testemunha que eu fui várias vezes lá e eu quero ver quanto é que eu estou devendo, mas não existia. E outra coisa, as medições foram mal feitas. Foi feita a medição das casas do IPTU por pessoas que não tinham capacidade de fazer aquele trabalho. Na época, eu consegui a escola técnica, que dava de graça apenas para o município dar o almoço, e não sei por qual razão não fizeram este convênio. E aí pegaram 2, 3 pessoas que já recebiam na prefeitura e botaram para fazer um serviço e saiu mal feito, e eu acho que saiu tão mal feito que nunca tiveram a coragem de formar o boletozinho e mandar para as casas para os cidadãos, e a cidadã não pagar seu IPTU. Então, eu sou preocupado com essa parte que tem para trás. É claro que ela está querendo reorganizar agora, para que a gente sabe que imposto não pode ser feito uma lei agora e ser cobrada exatamente agora, durante esse ano, mas a partir de janeiro ela vai ter que entrar em vigor. Então, a gente tem que ver o que eu falei naquele dia. Eu peço às Vossas Excelências o empenho de cada um de vocês, que vamos conscientizar você, vereador Zé Wilson, como líder da prefeita, que ela faça um projeto e manda esta casa, tirando multas e juros, e vamos acompanhar o parcelamento que vai ter da Previdência Social com a lei que o Senado aprovou essa semana. Então, Vossa Excelência traz um problema, Vossa Excelência traz um problema sério, que a gente sabe, mas a gente tem que debater junto com o povo. Não adianta, até o vereador Gustavo me ligou ontem, eu liguei para ele ontem, que eu tinha encontrado com ele no fórum, ele disse que queria falar comigo, e aí, quando eu terminei o que eu estava fazendo, não encontrei mais ele, e liguei para ele para saber o que ele estava querendo, e ele me explicou que a promotora despachou que não vem para a audiência. Que ótimo, eu acho que quem tem que resolver os problemas somos nós, o povo botou nós aqui para decidir por eles. Convidou a promotora, não quer ver o problema dela lá, né? Resolve o problema do Ministério Público dela, que o problema do povo da Lagoa e desta casa que ele tem que resolver somos nós. Não é isso, vereador João Filho? Porque não adianta ela vir também, porque é promotora, chegar aqui e botar a faca no pescoço, vocês têm que fazer que é desse jeito. Não, tem que fazer do jeito que nós achar que deve ser feito e que seja dentro da lei. Então, obrigado pela parte de Vossa Excelência, e vamos convidar o povo para participar da audiência pública para a gente tratar desses assuntos. Pois, muito bem. Permite-se só um minuto, só para complementar a palavra do vereador Edvan, que esse tema hoje foi importante a gente debater aqui nessa casa.
sobre a promotora. Beleza, que não venha, mas que venha o povo da Lagoa, que venha todo mundo. Vamos fazer os convites para depois não estar em esquina falando dos vereadores que vamos fazer as leis e votar. Então, que venha a igreja para cá, Maria, viu? Franciano Frazão, que é do empreendedor hoje. Então, vamos convidar a população, nós vereadores, convidar e dizer o que está ocorrendo. Que é para ninguém depois estar falando. Pois não? Eu acho que nós deveremos, entendeu? Convidar o povo em geral, igrejas, sindicatos, entendeu? E trazer a pauta para esta casa, para a gente poder solucionar e resolver esse problema. Isso é isso. Obrigado. Bom filho. E agora vamos falar de pelo menos duas coisas boas, rapaz. Agradecer aqui meu eterno vereador Luciano pela iluminação da Avenida José Soares da Silva, junto com a prefeita Camila. Lá ficou ótimo. Quem quiser caminhar de noite agora, pode ir lá que tá ok, viu? Uma coisa que a gente sonhava, viu, Luciano? Então, você tá de parabéns. Quando foi para botar, você me ligou. Ó, Reginaldo, isso, rapaz. Então, é por aí, Luciano, que se trabalha, é desse jeito, né? Eu sei que você só não tinha como fazer. É claro que tem a prefeita. Não estou desmerecendo o ex, que estava aí, o Vicente, que também é muito competente, mas talvez não tinha o comprometimento que hoje você tem, né? E a prefeita tem, que não tiveram. Então, hoje está de parabéns a Avenida José Soares da Silva, que vai até a última casa depois do Joel, está iluminada. E que amanhã, senhor presidente, vai receber um cano de água geral, né, Zé Neto? Porque lá não tem água, lá é gambiarra. Na época, nós puxamos um cano fino, saindo do Jorginho para abastecer ali, parece que 8 casas. Ainda hoje está, é uma falta de água. Hoje mesmo à noite, alguns moradores foram lá em casa, nós falamos sobre isso. E amanhã vai estar sendo instalada a prefeita, junto com a equipe aí, com o Daniel, o senhor Luiz e o Júnior, vai instalar esse cano, um cano geral com água mais potente, mais forte, para aquelas famílias não estar sofrendo o que a gente está vendo aí, viu? Pois muito obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima, né, senhor? Colegas, hoje esse debate é muito importante e eu entendo a preocupação de todos. E também a nossa responsabilidade como cidadão, como vereador. O vereador Edivan falou, tive conversa com o Bruno, essa mesma situação da preocupação da gente estar com a população. O que me preocupa, nosso vereador Edivan, é a questão do prazo, porque nós temos até o final desse mês para essa lei ter publicada, mas é que nem a gente conversou, não vai ser feito a falote, como diz toda a situação. Não, mas é porque tem que ser publicada. Que o advogado falou na semana, publicada até o final de setembro. O que é que eu quero combinar com os novos colegas? Independente do Ministério Público vir, porque também foi convidado o pessoal do Tribunal de Contas, independente de vir, a gente não bota na próxima quinta, mas sábado pela manhã, que a população está aí, a gente, se não for nesse sábado, nós bota na outra, e na sessão posterior à audiência pública, a gente vota em primeira, encerra e vota em segunda votação, para que a gente não perca esse prazo. E se os novos colegas tiverem de apoio, a gente pode fazer no dia 13 de setembro, audiência pública, aproveitando o pessoal da feira, dá tempo para a gente convidar, botar no WhatsApp, botar no Instagram, ir de casa em casa, e a população esteja ciente. Vereador Gustavo, Vossa Excelência pode até combinar com a prefeita da audiência pública, para quinta-feira, em vez da sessão, a gente faz a audiência pública e da próxima quinta, sim. Sim, a primeira opinião é essa, na quinta, e que de noite a gente vote, porque todo mundo já tem esse projeto em mãos, né? Mas o que acontece? A gente sabe que na quinta-feira, se chamar, só vem a gente. O pessoal, a população em si não vem. Nós cansamos de pegar pau de briga na gestão passada, eu com o vereador Zé Neto, várias vezes, marcava audiência pública, chamava a promotora, negócio de transporte escolar, o pessoal mandava áudio pra gente, esculhambando no WhatsApp, quando marcava, não vem ninguém. Tá entendendo? Então a gente tem essa primeira opção, a gente senta aqui, chega num consenso, certo? Hoje a gente faz na quinta, na próxima quinta-feira pela manhã, que dá tempo também, não é por falta de interesse nosso, porque a gente tem que demonstrar isso, né? Que nós estamos aqui para resolver, para escutar principalmente quem mais vai precisar, que é a população.
né? Mas que nós também temos os prazos legais e que a gente não pode ser omisso, até porque renúncia fiscal é crime, né? E como a prefeita disse, e ela está certíssima, é o CPF dela, né? Então a gente pode sentar e resolver isso e chamar a população. Se não tiver interesse, a gente não pode fazer nada. Nossa parte, a gente vai fazer, tá bom? Horário reservado às lideranças. Bom, pessoal, ainda estou esperando aqui a liderança do PP, que ainda não chegou, e nem do PSD, viu? Queria mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer as lideranças políticas aqui do nosso município presente, venham mais vezes, certo? Também dar as boas-vindas para a Franciana, e desejar sucesso, nós estamos aqui para apoiar, tá bom? E agradecer a presença do meu irmão, o vereador, eu não consigo chamar de ex-vereador não, o vereador Luciano do Lucas, tá? E convidar os novos colegas para a próxima sessão que acontecerá dia 11 de setembro. Boa noite.